É Natal. Essa é a grande proposta, esse é o grande recado do Natal. Jesus nasceu. A vontade dele será realizada na sua vida. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Os caminhos, bem verdade, que às vezes podem nos espantar, porque nós não temos a mente de Deus. Mas acho que caretas que vemos transformam-se no tempo certo, nos rostos mais lindos. O espanto e o estranhamento precederam o primeiro Natal. Foi uma surpresa, tanto para José, quanto para Maria, que ao receber a mensagem do anjo que estaria grávida, a palavra nos ensina que ela ficou perturbada. E às vezes, amados, as grandes notícias que nós temos podem inicialmente nos deixar também com medo e perturbados. O maior presente que a humanidade já teve, inicialmente se apresentou em caretas para Maria. Inicialmente gerou pavor e medo. Por isso eu quero incentivar você a não ter medo dos seus medos. Porque às vezes aquilo que nos espanta é o nosso triunfo futuro. Às vezes aquilo que faz com que nós estejamos preocupados vai ser o fundamento da nossa alegria. Irmão e irmã, não há o que temer. Deus está no controle da sua vida. Deus está conduzindo-nos. Bem verdade que às vezes passamos por desertos, às vezes passamos por vales, às vezes temos que subir montanhas, mas no final, tudo sempre dá certo. Eu queria ler essa passagem do medo de Maria. Lucas capítulo 1, verso 29 ao verso 35. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti para pedir-te, ó Deus, que apesar das nossas limitações, apesar dos nossos limites, que Tu nos instrumentalize a fim de que o Teu povo possa de fato ser alimentado com o pão que não é vindo do trigo, mas vindo do céu. Essa é a nossa oração, Pai, por Cristo Jesus. Amém. Depois da notícia esquisita,
do temor de Maria, pois o relato diz que ela ficou perturbada. Maria deu à luz a Jesus. Os nossos espantos, muitas vezes, podem ser raízes dos nossos mais belos sonhos. Nossos problemas, às vezes, trazem consigo bênçãos escondidas. Podem ser a chave que nós estamos recebendo mal embrulhada para que venhamos a destrancar os ferrolhos mais complicados. Deus está ao nosso lado. E se Deus está ao nosso lado, nós somos mais fortes do que multidões. Muitas más notícias são vésperas das melhores novidades. Da terra que era sem forma e vazia, Deus formou o Éden. E sua terra agora pode estar sem forma e vazia, mas Deus é especialista em transformar o nada em tudo. Deus é especialista em transformar a feiura em beleza. Deus é especialista em transformar a dor em prazer. Deus é especialista em pegar o mundo sangrante, em pegar o mundo completamente sujo e purificá-lo. Deus é aquele que transforma Adão em Cristo, a fim de que o pecado se transforme em perfeição. Sua terra pode estar sem forma e vazia, mas talvez isso seja a introdução para o seu paraíso. Deus está ao nosso lado. Deus está conosco. Deus está juntinho de nós. Mais ainda, Ele está dentro de nós. Intimidade com a qual não temos com qualquer outra pessoa. É interessante às vezes que nós estamos passeando pela rua e vemos algumas pessoas colocando o seu cachorro para tomar um ar. E às vezes tem pessoas que têm medo de cachorro. E a gente percebe que as pessoas olham alguém caminhando com um cachorro, às vezes um cachorro grande, e elas passam para o outro lado da rua. E mal comparando, nós não estamos com um cachorro, nós estamos com um leão. E não somos nós que o conduzimos, é o leão que nos conduz. E quando os problemas estão se aproximando de nós, fazem como aquela pessoa que tem medo de cachorro, passam para o outro lado. A gente pode até enxergar os problemas, mas eles não nos alcançam, porque o leão da tribo de Judá está ao nosso lado, nos conduzindo. Nós estamos na coleira, Ele conduz e nós estamos ali, sendo conduzidos por Ele. E Ele não permitirá que nós sejamos abalados, que nós sejamos alcançados pelos problemas. A palavra de Deus ensina que o diabo ruge, mas, queridos, ele não nos alcança, porque quem está conosco, quem nos conduz, é o grande leão da tribo de Judá. Os problemas não tocarão em você. Maria foi escolhida por causa do seu coração, completamente submisso e desejoso de agradar a Deus. Maria tinha esse coração de serva. E apesar da sua pouca idade, era uma serva madura na fé. Apesar de sua pouca experiência, ela tinha experiência com Deus. É o que a palavra nos ensina.
Eu gostaria de ler um texto específico da palavra de Deus que reflete o coração de Maria. E por causa do seu coração puro, santo, submisso, Deus escolheu o seu útero para dormir e passar 9 meses. Lucas 1,38, o Evangelho diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa oração de Maria vale mais do que 1000 discursos que temos feito. Vale mais que diversas pregações já compartilhadas. Uma palavra das Escrituras, às vezes, vale mais do que diversas ditas pelos homens. Nenhuma oração pode revelar tão claramente o coração de uma pessoa como essa oração de Maria fez. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. A oração de mais competência, de maior competência, é a oração de confiança e de transferência. É a prática do ensino do Pai Nosso, antes mesmo de haver Pai Nosso. Jesus não tinha ensinado ainda, e Maria já praticava o seja feita a tua vontade. Jesus não tinha ainda pregado o Sermão do Monte, Jesus não tinha ainda estado com seus apóstolos, seus discípulos, mas Maria já fazia aquilo que Jesus veio ensinar. Seja feita a tua vontade. Essa é de fato a posição do servo que conhece verdadeiramente quem seja o seu Senhor. É a oração da maturidade. A oração adolescente decreta, afirma, comercializa, repete. Mas a oração do servo submisso é a oração do seja feita a tua vontade. Eu creio que Deus sabe aquilo que eu preciso, mais do que eu mesmo. Eu creio que Ele conhece os caminhos de maneira mais plena do que eu os vejo. Eu acredito que o amor dele por mim é maior do que meu amor por mim mesmo. E é exatamente por isso que nós dizemos, seja feita a tua vontade. Uma espécie de lógica espiritual. Eu creio que Deus sabe o que é melhor para mim e quer o melhor para mim. Primeiro ponto. Segundo, eu creio que eu não sei o que é melhor para mim. Segundo ponto. Logo, a síntese é melhor que se faça a vontade dele. Simples assim. O que seria de nós se no lugar de pedir o que queremos, colocássemos Deus para decidir o que fosse melhor? Deus pode às vezes pensar, quem são esses meus filhos? Tenho sempre o melhor para ele e vivem me incomodando, pedindo o pior. Homens de pequena fé. Mas que em vez de homens de pequena fé, que possamos ter a fé da mulher Maria, que de fé pequena não tinha nada.
se ainda somos cristãos pedintes que decretam e enxergam mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos, oro para que nós melhoremos. E eu acredito que aqui todos podemos melhorar um pouco. Eu acredito que nós constantemente temos que lutar a fim de alcançar andares mais altos na fé. E não agir como criança. E não agir muitas vezes como adolescentes espirituais. Aqui nós temos que ser adultos. Eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe tinha acabado de retornar de uma viagem que tinha feito para um tratamento sério de saúde. Eu me lembro claramente e conto envergonhado que fui com meu pai recebê-la no aeroporto e ela, com diversos pontos nos pés, numa cadeira de rodas, e ela vinha sendo empurrada pelo funcionário do aeroporto, e eu então a vi, cheguei perto dela e perguntei: mãe, você comprou meu patins? Amados, nós precisamos deixar os patins de lado, nós precisamos buscar mais o Senhor dos patins. Nós precisamos mais estar preocupados não com o que Deus pode nos dar, mas com aquilo que Ele já nos deu. E Ele nos deu a pessoa mais importante para as nossas vidas. Ele nos deu o bebê fundamental. Ele nos deu aquele que nasceu no Natal. Ele nos deu aquele que transformou a manjedoura em objeto dourado, não porque ela se transformasse em ouro, mas porque Ele deitou sobre ela. Nós precisamos de fato valorizar essa companhia perfeita e plena que nós temos, esse amigo verdadeiro, essa amizade profunda que não se desfaz, como tantas outras amizades que muitas vezes as pessoas possuem. Que vergonha, às vezes, eu olho para trás e vejo a qualidade das minhas orações, e vejo o que pedi, e vejo o que busquei, e vejo o que eu trabalhei para alcançar, e percebo muitas vezes que não passam de escórias. Às vezes nós nos envergonhamos daquilo que fazemos e pedimos. Falamos um pouquinho da mãe, vamos falar agora um pouquinho do pai. José nos mostra o quão pouca as palavras são em importância diante das ações. Nós não encontramos José dizendo palavras nas Escrituras, mas nós vemos os seus movimentos. Nós vemos as suas ações, a sua postura. Nós vemos a sua integridade. As Escrituras dizem assim: por ser José, seu marido, um homem justo. Que beleza! Já pensou se Deus olhasse para nós e dissesse: eis um homem justo? Já pensou se os nossos irmãos, depois que nós formos, dissessem de nós que ele era um cara bacana, que ele era um homem de bem, e não discursos funerários, mas discursos reais. José passou por desafios
não pequenos. Deus não chamou somente Maria para dar um passo de fé, mas também José, que talvez tenha dado não somente um passo, mas diversos. Esse homem que demonstra que as obras falam muito mais do que as palavras. Esse homem cuja biografia nos ensina pelas ações que tomou, pelos traçados que desenvolveu. E são essas ações que se transformam em verdadeiras adorações a Deus. Se nós ainda achamos que adoramos quando cantamos e nos emocionamos, precisamos mudar nossa postura e nossa visão em relação à adoração. A adoração nós fazemos por meio de cada ação pequena que tomamos, que seja para a glória de Deus. Imagine sua noiva, com a qual você não tivera qualquer relacionamento íntimo, informando que estava grávida. A resposta de muitos seriam em 3 palavras: aham, sei, tchau. Mas José ele nos ensina a arte de esperar, a arte de não tomar decisões precipitadas, a arte de consultar, a arte de se abrir completamente em submissão a Deus e à sua vontade. A Bíblia, irmão, não é história de carochinha, não é conto de fadas. Isso tudo aconteceu de fato. Isso tudo é real. E como você acha que deve ter ficado o coração desse homem ao ser informado que a sua noiva estava grávida, sem que tivesse qualquer tipo de relação com ela? Como deve ter sido essa ruminação no coração de José? Mas ele permaneceu, porque não queria tomar nenhuma posição que pudesse de alguma forma entristecer o coração de Deus. Ele permaneceu, porque a vida dele estava completamente sob o senhorio de Jeová. Ele não queria e não iria fazer nada sem consultar antes. Ele, assim como nós, tinha vontades. Ele, assim como nós, tinha impulsos. Ele, assim como nós, tinha sentimentos ruins. Ele, assim como nós, tinha desejo de resolver as questões de uma vez por todas. Mas ele, como homem de Deus, esperou. E não tomou qualquer atitude sem que antes tivesse a indicação de Deus para fazê-lo. Essa permanência de José com Maria exigiu uma fé abraâmica. José esperou, e a espera obteve resposta. Não devemos nos precipitarmos, não devemos adiantar os passos, mas devemos sempre, antes de tomar qualquer atitude, qualquer ação mais importante, devemos estar com o coração aberto, ouvindo o segredo de Deus, informando, dizendo, mandando o que nós devemos fazer. E quantas vezes a pressa tem sido nossa inimiga, incentivando ações precipitadas, impedindo que venhamos a esperar os comandos divinos e suas direções. A pressa é sempre inimiga da decisão madura. A pressa come o fruto verde ácido porque não quer esperar um pouquinho mais para colhê-lo maduro. A pressa não permite que a comida esquente, mas come a comida fria. A pressa não deixa o alimento curtir no tempero, mas come o alimento destemperado. A pressa às vezes diz o que ofende e não o que precisa ser falado. A pressa às vezes machuca aquele a quem mais amamos, porque não temos às vezes a disciplina de esperar o tempo certo. E quanto machucado já foi gerado
pela falta de sabedoria de esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Para tomar a decisão mais correta, precisamos primeiro aprender a contar até 100. Mas ele esperou e a resposta veio. Certamente a resposta que ele não queria. Certamente ele não queria essa resposta. Certamente o que ele queria é sair correndo dali. Mas a resposta foi para que ele se casasse com Maria. Esse é o ensino das Escrituras. E as Escrituras nos ensinam que ele recebeu ela como esposa grávida, porque ele tinha o direcionamento de Deus para fazer isso. A história do Natal nos ensina que Deus cumprirá a sua vontade, sem que venhamos a compreender os motivos e os porquês e os comos. Ele fará a vontade dele. Nós queremos variadas sinalizações acerca dos caminhos, queremos uma espécie de Google Maps celestial, queremos Waze em nossa frente, indicando todos os caminhos daqui para a China, daqui até o final da nossa vida, onde é que a gente vai, para onde a gente vai, que tipo de profissão, como serão os próximos anos, quanto recurso teremos, como será a nossa saúde, qual será o nosso futuro profissional. Deus não informará. O que nós precisamos é confiar. Assim como Maria e José não sabiam que o momento do nascimento de Jesus seria longe de casa, longe dos amigos, longe dos remédios, longe das parteiras, em cima de uma manjedoura seria colocado o seu filho. Certamente esse não era o sonho de Maria, mas foi o que aconteceu. O problema estava posto. Para piorar a situação, não tinha nem lugar para eles estarem. Hospedaria lotada. Mas Deus, que não falha nos seus planos, tinha preparado a manjedoura. Deus tem sempre uma manjedoura preparada para você. Surpresas acontecem, mas no meio da surpresa você terá um berço confortável que você não entenderá como ele surgiu exatamente naquele momento. A hospedaria sem lugar para eles, a distância de casa não impediram o nascimento saudável do Cristo. Deus proveu a manjedoura. Para a muralha do Gólgota, da cruz, Deus proveu a ressurreição. Não importa o que venha, não importa a luta, seu tamanho, dentes e garras, Deus tem uma manjedoura e uma ressurreição preparadas para você. Símbolos que retratam aos gritos que o Deus que proveu continuará a prover. Esse é um dos ensinos do Natal. A vontade de Deus será realizada. Não há o que temer. Não há por que se preocupar. Não há por que ficar ansioso. Não há por que se desesperar. No meio da pandemia, você pode ter a confiança que Deus irá conduzir no colo, no braço, cada um dos seus bebês. Assim como Ele arrumou a manjedoura para o seu Filho unigênito, nós que somos filhos também, teremos
um lugar para descansar no meio da dificuldade, das lutas e das doenças. Nós teremos um lugar de descanso, um resort espiritual, no meio da batalha, no meio da guerra, no meio da confusão, no meio das dúvidas, no meio das interrogações, no meio das diversas possibilidades, das complexidades, no meio das vacinas ou das não vacinas, no meio do coronavírus, com coronavírus, sem coronavírus, com o problema de saúde, com o problema financeiro, com o problema na família, com o problema profissional, não importa qual seja o nosso problema, a nossa dificuldade, Deus tem uma manjedoura para você descansar, meu amado. Confie no seu Pai. Confie de fato que Ele sabe o que é melhor para você. Não duvide. Você não está sozinho. Há um leão que está conduzindo você. E os problemas, quando vão se aproximando, vão chegando perto, vão quase tocando, disparam para o outro lado da rua, porque eles não conseguem ficar onde o leão tem o seu reinado. Que Deus abençoe você. Quero desejar desde já um excelente Natal para cada um de vocês que nos assistem, que participaram desse culto. Um Natal festivo, um Natal com alegria, um Natal com muita tranquilidade, muita paz, para que a gente comemore de fato o grande presente de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Ele não é como o Papai Noel, que tem que ouvir nossos pedidos. Antes de pedirmos, Ele já sabe o que queremos e nos dá tudo que será bom para nós. E o saco que carrega não tem tamanho, devido a tantos gloriosos presentes que Ele preparou para você. Deus abençoe, meu irmão.